O temor é a base de tudo. O quê? O temor a Deus. Quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele andava pela cidade, ele andava pelos lugares, e tudo que ele via, ele tinha um olhar de sabedoria, então ele escrevia, ele relatava, inspirado pelo Espírito de Deus. E aqui, o Eclesiastes capítulo 5, mostra o que ele viu quando foi ao templo que ele construiu, templo que ele recebeu a direção de Deus, através do seu pai Davi, para construir. E quando ele entrou e viu o templo, ele disse assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Pessoal, só esse versículo tem uma profundidade violenta. Guarda o teu, tenha temor quando você entrar na casa de Deus. Tem gente, e eu já vi, quando acaba a Santa Ceia, ela pega o papelzinho do chão que o outro jogou. Eu já vi. Com o maior carinho, com o maior zelo, porque tem temor. Eu já vi gente, sabe, apertar o elevador, e quando vem alguém para passar, uma senhora de idade, pode ir, senhora, e nem entrar. Ela chamou o elevador, mas não entrou, deixou a outra passar. Isso é temor. Isso é temor. Eu já vi gente que alguém foi áspera com ela dentro da igreja. Alguém foi ríspida com ela dentro da igreja. E ela tratou com educação. Porque tem temor, porque tem respeito. Temor é isso, é respeito, é consideração. Amém? Ele fala, guarda o teu pé quando você entrar na igreja. Guarda o teu pé quando você entrar no templo, porque você não está entrando em qualquer lugar. Quando você vai para uma audiência, você vai de qualquer jeito? Você entra e fala, meritíssimo. É assim? É reverência, você está diante de uma autoridade. Temor. Aí ele continua, ele fala lá. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Ouvir, claro, ouvir e obedecer é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Quer dizer, não adianta nada. Você perde tudo diante de Deus quando você age sem temor. Então, a base tem que ser o quê? O temor. Não é porque o outro faz que eu vou fazer também. Não é porque eu vi alguém fazendo que eu tenho que fazer também. Eu tenho que ter, não ouvi, temor, reverência. Aí ele continua, não te precipites, olha para mim, com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Ele está falando que você tem que ter cuidado com as coisas que você fala com Deus. Tem gente que quando a gente chama para entregar a vida para Jesus aqui na frente, ela vem todas as vezes que chama, mas já não entregou, meu Deus do céu. Eu até entendo se você errou, se você pecou, se você escorregou, Jesus vai te perdoar, ele vai. Poxa, mas pede perdão de manhã, de tarde já está fazendo a mesma coisa. Ou então fala assim, ó Deus, me perdoa pelas galinhas que eu roubei hoje e pelas galinhas que eu vou roubar amanhã. Pô, isso não é arrependimento, isso é ser vergonhista, desculpa lá, não leva mal não. Você está tratando Deus de qualquer forma. Ele vai te perdoar? Vai, Ele é Deus. A graça, pessoal, é ilimitada, por isso é graça. A graça é para todos. Ele vai te perdoar, mas vai chegar uma hora que você mesmo não vai se achar merecedor. Vai chegar uma hora que a falta de temor vai te afastar de Deus. Não Ele, mas a sua falta de temor. Está dando para entender? Sim ou não? Aí ele diz assim, quando fizeres algum voto, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, pague. Tem gente que faz voto com Deus e não cumpre. Faz coleção de envelope em casa. Ou faz voto de vir na igreja. Pega o propósito para vir tal dia e não vem. Pessoal, o que eu falo com Deus, eu tenho que levar a sério. Aí ele termina dizendo assim, mas tu teme a Deus. Eu tenho que ter temor. Muitos pastores e bispos, obreiros, obreiras, membros antigos,
caíram porque desprezaram o quê? O temor. O diabo não está brincando. E quando há falta de temor, ele entra. Então qual é o princípio? Qual é o princípio? Temor. Lucas 6,36. Ou 7,36. Obrigado, gente. Vocês estão prestando atenção mesmo, hein? Bentou. 7,36. Qual o subtítulo? A pecadora perdoada. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Fariseu é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Se eu chamar você de fariseu, você vai gostar? Por quê? É coisa ruim? Mas a senhora sabia que não era não na época, né? Você sabe o que é o fariseu, o que é o escriba? O fariseu e o escriba, eles tinham que escrever a lei, transferir de um papiro para o outro, para não se perder, e eles transmitiam para o povo as leis de Deus. Isso é ruim? É ruim? Não, não é ruim. Era um exercício louvável. O fariseu, ele tinha que receber a lei e transmitir para o povo a palavra de Deus. E os escribas tinham que escrever para que isso não se perdesse ao longo do tempo. Não era uma coisa ruim. Só que o que eles faziam? Eles conheciam a lei, eles escreviam a lei, mas não cumpriam. Eram hipócritas. Então, eles fizeram com que se tornasse ruim. Mas não era ruim. O fariseu era uma coisa boa. A profissão, o exercício era bom. Mas a maneira como eles faziam aquilo tornou uma coisa ruim. Então, Jesus foi na casa do fariseu. Versículo 37. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora. Não dá para saber, pessoal, qual era o pecado dela, mas a fama dela ia longe. Era muito pecadora. Era uma pessoa devassa, uma pessoa pervertida. Pecados que se espalharam. Todo mundo sabia do pecado dela. Era uma coisa assim explícita. Sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um vaso de perfume. Muito caro. Muito precioso. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com o quê? Com as lágrimas. E enxugava com os cabelos da cabeça. E beijava seus pés. E ungia com unguento. Imagina a cena, a mulher chega, Jesus está comendo com todo mundo. Ela está chorando tanto que a quantidade de lágrimas dá para lavar o pé. Ela pega o cabelo dela e começa a passar no pé de Jesus para enxugar. Tem alguma coisa que a mulher tem mais vaidade do que o cabelo? Não é o cabelo? Sim ou não? Fica 3 horas só. É ou não é verdade? E ela usou o cabelo para enxugar o pé de Jesus, derramando perfume e beijando o pé dele. Você fica imaginando essa cena. Não seria forte? Mas olha só. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava com quem? Falava consigo. Ele não falou com ninguém. Sabe quando você pensa? Com você mesmo, foi o que ele fez. Dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, porque é uma pecadora. Hoje ele perdoa o teu passado e olha para o teu futuro. Mas você tem que se arrepender. Alguns capítulos antes, Jesus disse, vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, os pecadores, que eu vou te aliviar. Foi isso que essa mulher ouviu, por isso que ela foi. E hoje, Jesus está te chamando. A gente vai participar da Santa Ceia. Nós vamos estar aos pés do nosso Senhor. E como é que você vai estar? Se humilhando, pedindo perdão pelos seus pecados.
ou de repente se valendo pelo tempo de igreja que você tem. Jesus está voltando, pessoal. Ele está muito perto. Ele está pronto para perdoar o pecador. Mas se o conhecedor da palavra, se aquele que tem vindo à igreja não se arrepender, não vai ser salvo, não. Aquela mulher ouviu: a tua fé te salvou. E Simão não foi salvo. Quem aqui quer ser salvo? Então pega o perfume que você tem, pega a tua vida, derrama aos pés de Jesus. Chora. Bispo, eu pequei. Quem olha para mim pensa que eu estou bem, eu estou mal, bispo. Eu pequei. Eu tenho uma vida dupla. Minha mulher não sabe, mas eu traio ela. Meu marido não sabe, mas eu traio ele. Eu gosto de estar na igreja, mas quando o senhor prega assim, bispo, eu não gosto não, porque eu me sinto mal. Mas é aí que você tem, é essa pregação que te ajuda. Porque Jesus sabe o que você está pensando. Eu não sei, mas Ele sabe. E Ele conduz essa pregação para salvar você. Amém? Amém? Um homem foi preso, condenado à morte. E um juiz, que era muito benevolente, fez um indulto e escreveu que aquele condenado poderia ser salvo, e liberou ele da condenação. E levou-se o indulto até o condenado. Ele pegou e não aceitou. Falou: não, eu não quero ficar na mão de ninguém, não quero. Se rebelou. As autoridades da prisão não sabiam o que fazer. Agora, solta ou não solta? A palavra do juiz manda soltar, mas ele está dizendo que não aceita a palavra do juiz. Faz o que agora? Aí o juiz falou: não solta. A palavra é só um pedaço de papel, só vai valer se ele aceitar. E é verdade. Palavra. Se você não viver, é só um pedaço, não vai te salvar. Mas se você viver, o que aconteceu com aquela mulher pecadora, vai acontecer com você agora.